Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Suelen Silveira Moraes e eu vou apresentar para vocês a hipertensão arterial, mais especificamente a definição, a epidemiologia e a prevenção primária, de acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Primeiramente, a definição. A hipertensão arterial é uma doença crônica, não transmissível, definida por níveis pressóricos e por condições multifatoriais. Ela está relacionada a fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais. Também é caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial. Mas o que quer dizer elevação persistente da pressão arterial? É quando a pressão arterial sistólica se apresenta maior ou igual a 140, e a pressão arterial diastólica se apresenta maior ou igual a 90, mais conhecido popularmente como 14/9. Essa medida é feita em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação antihipertensiva. Agora, os principais fatores de risco. Eu citei alguns mais relevantes para a hipertensão arterial, que são genética, idade, sexo, sobrepeso ou obesidade, sedentarismo, questões socioeconômicas, ingestão de sódio e potássio. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada um deles. Sobre a genética, então. Os fatores genéticos podem influenciar os níveis alterados da pressão arterial de 30 até 50%. Já a idade, em torno de 65% dos indivíduos acima de 60 anos apresentam hipertensão arterial. E é por causa do endurecimento progressivo e da perda de complacência das grandes artérias, que acontecem nos pacientes com essa faixa etária. O sexo tem a ver com a questão da faixa etária. Quem apresenta faixa etária mais jovem tem a pressão arterial mais elevada, geralmente entre os homens. E quem está na faixa etária mais avançada tem a pressão arterial mais elevada entre as mulheres. Sobre o sobrepeso e a obesidade. Também, na verdade, é sobre o sedentarismo. Esses dois pontos eles têm uma relação direta com o aumento da pressão arterial. Já o fator socioeconômico, ele está relacionado com os indivíduos que apresentam menor escolaridade, condições de habitação inadequadas, além de baixa renda familiar. Esses pontos são os fatores significativos para a hipertensão arterial. E a questão da ingestão de sódio e potássio é bem interessante, na verdade. A ingestão elevada de sódio é um dos principais fatores de risco para a elevação da pressão arterial e, consequentemente, da prevalência da hipertensão arterial. Já o aumento na ingestão de potássio, pelo contrário, reduz os níveis pressóricos. Mas, por exemplo, no Brasil, os níveis de ingestão de sódio são bem maiores do que os de potássio. Em relação à epidemiologia, de acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, existem alguns estudos, algumas pesquisas que relatam essa relação entre a hipertensão arterial e o desenvolvimento de muitas doenças, principalmente doenças crônicas. Então, eu citei aqui alguns estudos bem importantes, bem interessantes. O primeiro é um estudo mundial da pressão arterial entre 1975 até 2015, que avaliou 19,1 milhões de adultos e indicou que em 2015 houve um aumento de 90% do número de pessoas com hipertensão arterial, principalmente nos países de baixa e média renda. Já a prevalência de hipertensão arterial diminuiu nos países de alta renda e em alguns de média. Enquanto isso, nos países de baixa renda, aumentou ou se manteve constante. Os principais fatores que influenciaram nesse resultado foram o envelhecimento,
a ingestão elevada de sódio e a baixa ingestão de potássio nesses pacientes. O outro estudo foi realizado em 2017 pelo DataSUS, que mostrou um percentual de 27,3% de mortes para doenças cardiovasculares, sendo que 45% desses óbitos estavam associados à hipertensão arterial. Nesse outro estudo, segundo o GBD, que é a carga global das doenças, em 2017, também foi observado que a elevação da pressão arterial sistólica foi o principal fator de risco responsável por 10,4 milhões de mortes. 40% desses pacientes tinham diabetes mellitus e 14% da mortalidade materno-fetal na gravidez. Por último, eu pontuei uma informação bastante considerável relatada pela diretriz sobre epidemiologia em relação ao SUS, que diz o seguinte: no SUS, a hipertensão arterial tem custos atribuíveis maiores do que os da obesidade e da diabetes mellitus. Só em 2018, estimaram-se gastos de 523,7 milhões no SUS, com hospitalizações, procedimentos ambulatoriais e medicamentos. Enfim, a diretriz apresenta bastante pesquisas bem importantes em relação à epidemiologia. Esses foram os principais, os mais importantes que eu pontuei aqui para vocês. Vale conferir. Por último, a prevenção primária. Então, a hipertensão arterial, ela mostra-se de fácil diagnóstico e o seu tratamento é eficaz utilizando-se um arsenal terapêutico diversificado. Também a prevenção, ela continua sendo a melhor opção em termos de custo-benefício, já que a gente comentou, né, que é bem alto o custo em relação à hipertensão arterial, principalmente no SUS. Enfim, então, tem termos em relação à prevenção, né, a melhor opção é custo-benefício, já que existe uma dificuldade na adesão dos cuidados por se tratar de uma doença assintomática. Por isso, a melhor abordagem, a abordagem mais adequada dos fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial seria, então, exatamente isso. A partir dos fatores de risco citados, adotar e adequar melhores hábitos de vida para evitar esses fatores. Tá, mas o que seria mudar esses hábitos, adequar para que esses fatores não venham a acontecer? Seria exatamente coisas que todo mundo já ouviu de nutricionista ou algum estudante nutricionista, ou no geral de pessoas da área da saúde, profissionais da área da saúde, que é manter o peso adequado, aderir a uma dieta saudável, dar mais atenção para alimentos de qualidade, né? Ingerir alimentos de qualidade. Nesse sentido, controlar a ingestão de sódio e também aumentar adequadamente a ingestão de potássio, como a gente falou lá, da importância da maior ingestão de potássio e o controle, né, da ingestão de sódio. Também praticar atividades físicas, ter uma rotina de atividade física. Nessa mesma linha, evitar hábitos como tabagismo, consumo de álcool. E, por fim, ter mais controle em relação aos fatores psicossociais, que seria mais ou menos evitar estresse, evitar ambientes que causam estresse, tentar parar, descansar, apesar da rotina corrida, é difícil, todo mundo tem. Ter um momento para descansar, parar, talvez fazer uma meditação, yoga, ou sei lá, talvez só parar para ver um filme, escutar uma música, ter um momento de calma para evitar ao máximo o estresse e se manter psicologicamente saudável. E é isso, pessoal.
Me despeço por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, me encontro à disposição. Até uma próxima. Tchauzinho.